Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Subordinados a esta passagem das Escrituras Sagradas, nós meditaremos nesta manhã sobre o ânimo para o trabalho. Fiquemos de pé, irmãos, para a leitura. Logo em seguida, os irmãos poderão passar um bom tempo à vontade. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Ageu, cujo nome significa festivo, deve ter sido de fato uma personalidade entusiasta, e esse perfil sugerido pelo seu nome foi explorado por Deus na sua vocação, e quando ele foi designado para ir até o governador, o sumo sacerdote e o povo que havia regressado do cativeiro na Babilônia, para que eles continuassem a obra de reconstrução do templo do Senhor. O livro de Ageu tem uma especificidade, ele é datado com precisão. Isso é uma característica de Ageu. Então nós podemos saber, com auxílio, é claro, dos estudiosos, que isso se deu no ano 520 a.C. Capítulo 1, versículo 1 diz que foi no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Portanto, aquela região do mundo, como uma vasta extensão daquela época, estava debaixo do governo dos persas. Então, o profeta Ageu foi enviado, aquele que poderia ser rei de Judá, porque era da linhagem de Davi, era um descendente direto, Zorobabel, mas que naquela época fazia apenas, às vezes, de um governador, responsável apenas por manter a ordem e pela arrecadação dos impostos, porque na verdade, dentro do sistema persa, a maior autoridade era de Josué, o sumo sacerdote, a quem também Ageu foi dirigido, porque os persas eram tolerantes com relação à religião, porque haviam descoberto que, através da religião dos povos, eles teriam um acesso muito mais direto à população do que através da política. Então, Josué está diante desses dois líderes da nação, mas também diante do povo, que havia retornado numa quantidade significativa, aproximadamente 50.000 pessoas,
naquele que foi o primeiro grupo que retornou da Babilônia, liderado exatamente por Zorobabel, para que eles recobrassem o ânimo, porque eles haviam iniciado a reconstrução do templo, mas haviam desistido. E por que aconteceu isso? Porque eles sofreram com uma dura perseguição. Antes dos persas governarem aquela região, os assírios, que eram muito mais cruéis, usavam a política de retirar a população local, espalhar pelo mundo conhecido e trazer gentes e povos de outros lugares para que essa mistura racial facilitasse a aculturação assíria, ou seja, o domínio dos assírios. Então, naquela região, que pertencia anteriormente a Judá, antes do cativeiro, existiam ali, segundo o livro de Esdras detalha para nós, capítulo 4, nós podemos ver isso, muitos povos de diversas origens. E a princípio, capítulo 4 vai nos dizer, de Esdras, que eles se achegaram a Zorobabel e aos líderes daquelas famílias e se ofereceram para participar da reconstrução do templo. Mas Zorobabel recusou essa oferta e disse que apenas os judeus estavam autorizados e tinham recebido o investimento estatal para fazer aquela obra, até mesmo porque aquela era uma missão dada por Deus a eles. Então, no versículo 4 do capítulo 4 de Esdras, nós lemos o seguinte: então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Eles usaram uma estratégia feia. Já que eu não vou participar, então eu vou bagunçar o coreto, eu vou atrapalhar. Então fizeram isso mesmo, a ponto de no versículo 6, eles escreverem um documento de acusação contra os habitantes de Judá, dizendo que eles não tinham essa autorização e que, portanto, deveriam ser impedidos de continuar aquela obra. Mas uma característica dos persas é exatamente ter tudo registrado por escrito. Então, quando esse documento chegou lá na capital do império, bastou o rei pedir para dar um Google e eles encontraram o decreto de Ciro, dizendo exatamente tudo como deveria ser feito. E assim, então, nós encontramos no final do capítulo 4, versículo 23, o que nós lemos: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado. Mas quando chegou o decreto de Ciro, a obra estava novamente autorizada a recomeçar. Só que isso durou muito tempo. Eles foram de fato impedidos por esses adversários locais. Mas veio uma outra fase, que não era por conta da perseguição, mas por conta da negligência. Aí então entra o ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. É o que encontramos no capítulo 5 de Esdras. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram a judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Então foi decisiva a participação de Ageu, o primeiro desses profetas, do período que a gente chama de pós-exílio. Ageu, que era festivo, foi usado por Deus para encorajar, mas agora, meus irmãos, depois que esse obstáculo da oposição daquelas gentes foi ultrapassado, ficou descoberto então que havia, além do desânimo por causa da perseguição, a negligência por parte daquele povo. Porque o período já somava 16 anos.
E então o profeta Ageu, usado pelo Senhor com muita ousadia, mostrou ao povo que faltava da parte deles priorizarem a obra do Senhor. Porque naquele tempo já não havia mais desculpa para todo o atraso na reconstrução da obra. Vejam, meus irmãos, que Ageu é contundente. E no capítulo 4, no capítulo 1 de Ageu, versículo 6, nós encontramos o profeta dizendo: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O versículo 11 diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora, meus irmãos, o profeta não estava apenas animando pessoas que estavam desanimadas com a perseguição, ele estava confrontando, como enviado por Deus, o seu povo que estava negligenciando a obra do Senhor. Depois então desse ministério, que foi eficaz, e imediatamente teve uma resposta, a reconstrução veio a ser concluída em 516, exatos 70 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, como registrou Jeremias na sua carta aos exilados. A promessa de Deus foi cumprida, de fato os exilados voltaram, e 70 anos depois, para se cumprir a profecia, o templo foi reconstruído. Quando lemos o profeta Ageu, nós precisamos pensar em dois tempos. Primeiro, no tempo dele e dos acontecimentos que o livro traz. E lembrar que essa palavra foi eficaz e encorajou o povo com a certeza da presença do Senhor. Mas o próprio livro traz um segundo tempo, um outro tempo, e aponta para o futuro. O futuro para Ageu, e nós podemos entender que o livro fala para nós também hoje, mas até mesmo o futuro para nós. Porque o livro, quando confronta e consola, aponta para a volta de Cristo, quando de fato poderemos gozar da paz, a qual o texto cita no versículo 9 que nós lemos. Essa paz completa, essa paz plena que nós só teremos na glória. Portanto, no livro nós encontramos Zorobabel como uma figura para Jesus. E parcialmente essa profecia se cumpriu no tempo de Jesus, mas se cumprirá totalmente na segunda volta. E aqui, meus irmãos, nós aproveitamos para entender melhor como funciona a interpretação da profecia no Antigo Testamento. Eu sei que muitos aqui já brincaram, como eu, de arremessar uma pedra achatada num lago ou num rio. Eu fazia isso num rio, né? Muito interessante. Então, se você conseguir arremessar rente ao espelho d'água, à superfície, ela vai quicar algumas vezes e vai deixar a marca. Nós devemos entender a profecia, a palavra de Deus que é lançada pela boca do profeta, enviada por Deus, em tempos distintos, de modo que nem o profeta compreendia totalmente o que ele estava dizendo, compreendia parcialmente aquilo que se aplicava ao seu tempo, mas não conseguia, pela sua limitação, ver o senso mais pleno, o sentido mais profundo daquela profecia. Outra figura que nos ajuda a entender é mais ou menos assim: você está diante de dois montes que, pela posição que você assume, estão alinhados. Um é menor do que o outro, mas como o menor está na frente do maior, você vê o menor primeiro, porque ele está encobrindo o maior. Se você mudar um pouco de perspectiva, você verá que eles estão alinhados, mas que aquele último é muito maior, de modo que ele está distante.
Ageu talvez não tenha conseguido enxergar tudo o que Deus o enviou a dizer, mas nós sabemos que ele falava ao seu tempo, falava da primeira vinda do Senhor Jesus, mas também da volta gloriosa do Senhor, um tempo que nós mesmos aguardamos. De modo que assim nós devemos receber esse texto como palavra de Deus e entender, meus irmãos, que ele é efetivo também para nós. O que ele nos diz hoje, da mesma forma como disse no tempo de Ageu, é que nós somos o povo de Deus. E que o ânimo para o trabalho vem da própria presença de Deus, da nossa aliança com Ele, do relacionamento com Ele. Mas também aprendemos que a palavra de Deus nos consola com essa certeza. Aponta para a plenitude dos tempos, mas também nos confronta em nossa negligência. Então precisamos abrir o nosso coração para investigarmos ou permitirmos que o Espírito Santo nos mostre em que área da nossa vida ou em que medida nós estamos sendo negligentes com a obra que o Senhor nos confiou, com o trabalho cristão. Esse é o nosso objetivo ao refletirmos sobre a Sagrada Escritura nesta manhã. É compreendermos que nós já temos a fonte do ânimo para o trabalho, a fonte de encorajamento. Nós já temos a certeza da presença do Senhor. Mas será que nós temos correspondido a tudo que nós já recebemos? Ou será que entramos num relaxo? Será que entramos num estado de apatia? Ou será que estamos negligenciando oportunidades que, uma vez que Deus apresenta diante de nós, se tornam responsabilidades para com Deus que conduz a nossa história? Entendemos, meus irmãos, portanto, que a palavra de Deus nos confronta de maneira contínua, de maneira perene. Sempre que lemos a palavra de Deus, seremos confrontados. Foi assim no tempo de Ageu. O problema era diferente daquele que foi enfrentado por outros profetas. Vejam, antes do exílio, que se concretizou em 586, quando o povo foi levado para a Babilônia, antes desse período de cativeiro, os profetas tinham um objetivo, era denunciar sobretudo a idolatria, e associada à idolatria, a imoralidade e a injustiça, porque só na adoração a Deus é possível haver santidade e justiça para todos. Então os profetas denunciavam a idolatria, mas depois do exílio, o problema não era mais a ameaça de uma influência religiosa de outros povos. Isso já tinha sido amadurecido através da dor no cativeiro. Os sacerdotes, no tempo de Zorobabel, por exemplo, voltaram 7.000 sacerdotes. Os sacerdotes fizeram um trabalho de aprofundamento da teologia, de estudo com o povo, de registro disso, e ficou então, de uma vez por todas, definido que para Israel o que valia era a adoração exclusiva a Deus, o monoteísmo, que se solidificou. Então o problema não era mais a idolatria, agora era a negligência. Então a palavra de Deus volta e se renova, e em outro tempo, em outra época, continua confrontando. E é assim conosco também. Nós somos confrontados na nossa juventude e precisamos fazer ajustes, mas quando entramos na vida adulta, no casamento, na vida profissional, a palavra de Deus também continua atuante, vive e eficaz, e assim, meus irmãos, até o Senhor Jesus nos chamar para a glória. Ninguém pode dizer que pelo tempo que tem, pelo conhecimento que tem das Escrituras, já não poderá mais receber confronto dela. Pelo contrário, a sensação que eu tenho, e é semelhante à de muitos irmãos aqui, que me encorajam com seu testemunho, é que quanto mais nós estudamos a palavra, mais ela nos confronta e nos humilha, e nos revela áreas da nossa vida que precisam de ajuste. No caso do povo, era a negligência. E aqui, meus irmãos, como consequência, a punição de Deus. Vejam que nós lemos no capítulo 1 que o povo estava negligenciando a obra do Senhor e por isso estava sofrendo maldição. Nós vamos falar sobre maldição, mas antes, vamos pensar
na causa dessa ação de Deus. Veja que no versículo 4 do capítulo 1, o profeta diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Casas apaineladas, a NVI ajuda a substituir essa expressão mais arcaica e diz casas de fino acabamento. Claro que nada comparado ao que nós temos à disposição hoje, mas esses painéis que faziam a casa apainelada eram de madeira e eram acessórios, digamos assim. Não é que eles estavam construindo as suas casas, as casas estavam construídas, eles estavam dando um revestimento. Não era nada luxuoso, mas não era prioridade. Eles poderiam esperar para colocar esses painéis na cobertura e melhorar a aparência da casa e revestir o teto para ser mais seguro também. Poderiam esperar, porque eles já estavam nas suas casas, mas fizeram esperar a casa do Senhor por 16 anos. E a questão aqui não é, nós sabemos, que Deus estava descoberto porque não tinha uma casa para habitar. Nós sabemos, pela revelação das Escrituras, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pelo contrário, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita em nós. A questão é que o templo era um sinal no meio do povo, da prioridade, da centralidade, e por isso que o templo ficava no centro, na cidade de Jerusalém, que era o centro, para mostrar a prioridade que deveria ser dada a Deus. E por isso, o povo então teve que enfrentar a ferrugem, a crestação, a inflação. Não pensem que inflação é um problema dos nossos dias, não. Os persas foram excelentes, meu caro Ralph, em muitas áreas, mas na economia, não. E não precisa ser especialista em economia para saber que se o dinheiro não circula, então a economia não cresce. E eles entesouravam suas capitais, seus palácios, levavam a riqueza dos povos conquistados e deixavam lá nos palácios para a admiração do rei e da corte. E iniciaram a fabricação de moedas, mas isso não foi levado à frente, de modo que a riqueza ficava concentrada, especialmente nas periferias. Também não é um problema atual, é um problema daquela época, especialmente na periferia do império, a pobreza, a miséria era muito grande. A dificuldade em gerar renda, em se sustentar. E o que é que Deus está dizendo? Olha, mesmo uma situação como essa, vocês estão priorizando aquilo que não é prioridade, aquilo que é supérfluo nesse momento. Então, por conta disso, Deus então envia a maldição. O que é maldição, meus irmãos? Maldição não é um agouro de Deus, não é uma palavra que Ele profere para que um poder mágico atinja o seu povo. Maldição ou bênção precisam ser entendidas a partir da aliança com Deus, do relacionamento com Deus. Então, bênção é desfrutar o máximo que você puder do que Deus lhe oferece gratuitamente, porque você está próximo de Deus, porque você conhece a Deus. Maldição é você perder de tudo que Deus pode lhe dar, porque você se afasta de Deus. Porque Deus não faz a separação entre o abençoador e a bênção. Deus não faz essa distinção, mas nós fazemos. E muitas vezes nos encantamos com a criatura e não com o Criador. Nos satisfazemos com as bênçãos e não com o abençoador. Então a maldição de Deus nada mais é do que a redução da provisão de Deus. Entenda bem, Deus não está enviando o mal. Ele está apenas retendo parte de tudo o que Ele sempre nos dá, abundantemente, para o nosso sustento. Ele está retendo, Ele está reduzindo uma parte para chamar a atenção do povo para Ele, para que o povo volte para Ele. E então, próximo dele, terá acesso de novo a tudo. Essa é a lógica. Nós precisamos entender, meus irmãos, que bênção ou maldição está nesta relação com Deus, de proximidade ou de afastamento. E muitas vezes nós estamos negligenciando a obra do Senhor, e isso revela algo muito mais profundo. Não é só a falta de frequência a um culto, não é só porque você usou o valor que seria reservado para o dízimo para comprar algo que você poderia passar o mês sem ter.
ou se organizar melhor. Não é só isso, não. É porque isso revela, como revelou na época do profeta Ageu, o desprezo com a casa de Deus, revelava muito mais uma indisposição do coração em buscar e conhecer a Deus. E isso vale, meus irmãos, como nós dissemos, para nós hoje, como Tiago diz em sua epístola, que nós devemos proceder no capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, constantes, contraditórios, limpai o coração. O que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele. Eu lembro, meus irmãos, que logo no início do ministério, eu estava acompanhando uma irmã em uma outra cidade, sepultando sua mãe. E ali, com toda a disposição para consolar, para apoiar aquela família, depois do sepultamento, ainda na porta do cemitério, nós estávamos conversando, e ela falando que, além da perda da mãe, ela estava enfrentando o desemprego. E eu me lembro que eu, precipitadamente, me antecipei e disse: minha irmã, eu vou orar para que Deus lhe dê um emprego. Algo de errado nisso? Não, a pessoa está desempregada, você ora para que Deus dê um emprego. Mas ela me interrompeu, Claudinha, disse assim: não, pastor, não ora não. Graças a Deus que Ele me tirou o emprego, é o que eu ia lhe dizer. Quase que ele disse: o senhor se precipitou. É que eu ia lhe dizer, esse emprego estava destruindo meu casamento. Porque não tinha tempo para o meu esposo, para o meu filho. Então, o que eu estava alcançando de prosperidade material, estava sendo retirado de paz no meu lar. Às vezes, meus irmãos, aquilo que nós conquistamos, quando estamos afastados de Deus, vai nos afastar ainda mais, e ainda retirará o que Deus nos oferece gratuitamente, que é a paz. Por exemplo, a paz em nosso lar. Isso significa que nós, para desfrutarmos da comunhão com Deus, devemos abandonar o trabalho, devemos abandonar os projetos, o mundo secular, e fazermos como fizeram na Idade Média os monges, e entrar no movimento monástico, e nos retirarmos de tudo, porque aí nós teremos comunhão com Deus? Não. O encorajamento de Deus é que Ele estará conosco. Seja forte. É isso que diz o profeta Ageu: seja forte, porque eu estarei com você, o meu Espírito estará com você. É diferente, não é deixar de fazer, é fazer com Deus, e fazer para Deus. É claro que ajustes na nossa agenda, de acordo com a prioridade que devemos dar a Deus, serão necessários, mas muito mais importante é que em tudo nós estejamos vivendo em comunhão com Deus. Eu estarei convosco, o meu Espírito estará convosco. Meus irmãos, de forma diferente, o Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Quando no Sermão do Monte, Ele também tratou das riquezas, da sedução das riquezas. E Ele falou no capítulo 6, versículo 19 a 21, o seguinte: não acumuleis para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mais uma vez, por que Deus permite a inflação? Por que Deus permite a perda da produtividade? É para que nos voltemos de coração para Ele. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A questão é onde está o coração. A questão é se você faz tudo o que faz em devoção a Deus, para que Deus use o resultado dos seus investimentos, das suas atividades. É nesse mesmo capítulo que Jesus então diz, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Você crê nisso? Eu creio, meus irmãos. Eu creio que Deus fará com que se multiplique o trabalho das minhas mãos, das suas mãos, na medida em que eu priorizo, e Ele nos dará sempre o suficiente. Agora, voltando à casa, ou às casas apaineladas, talvez a dica seja, em vez de investir naquilo que é material, independente do seu convívio, dos seus relacionamentos familiares, faça com que o seu patrimônio material cresça de acordo com as necessidades das pessoas que você ama. Porque se for para amar mais, com a qualidade maior, as pessoas, Deus não vai reter em nenhum momento. É a lógica do puxadinho, sabe? Nasceu um filho, aí faz a reforma no quarto, né? O parente tem que morar com você porque tem que fazer um tratamento contra o câncer, então tem espaço, constrói mais um quarto. E vai fazendo o puxadinho do amor. É para amar, aumenta o patrimônio. Peça a Deus, e Ele paga a conta. Mas é para colocar um painel desnecessário? É para que você tenha uma compensação por tantos anos de trabalho e agora você quer o conforto? Mas em que medida esse conforto pessoal não significa negligência para a obra do Senhor, inclusive para o serviço àqueles que necessitam? Meus irmãos, essa mensagem para nós é clara, mas existe um nível mais profundo que o profeta Ageu atingiu na sua missão e nós precisamos dar o devido tempo para meditar, porque ele lança a sua palavra de Deus, por ele proferida, para a eternidade. E então nós descobrimos que o ânimo para o trabalho não vem apenas da palavra do Senhor que nos corrige, mas da aliança eterna com Deus, do nosso relacionamento com Deus, que ainda não é pleno e nunca o será nesta terra, onde vivemos aqui apenas de passagem, porque a nossa morada é celestial. E nós não podemos confundir o terreno com o que é celestial, aquilo que é temporário com aquilo que é eterno. Por isso, então, o profeta lança essa palavra para o futuro. No versículo 9 temos uma expressão curiosa: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Mas no próprio capítulo 2, ele pede para que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver o primeiro templo, o templo de Salomão, construído em 966, ou seja, mais de 400 anos antes, e aquela geração que conseguiu ver o templo antes do cativeiro, agora já anciã, para fazer a comparação. E ele fez isso de propósito, porque, meus irmãos, pela comparação, esse segundo templo não tinha glória nenhuma. É isso que ele diz, não é nada, versículo 3. Mas depois, no versículo 9, ele diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O segundo templo era, no máximo, 1/3 do primeiro. Era como se fosse uma capela dentro de uma construção imensa, que foi o templo de Salomão. Como assim será gloriosa? Em primeira mão, o profeta está dizendo: Deus não habita em templos construídos por nós. Enquanto os outros deuses são adorados, são invocados, e a sua benevolência é suplicada através da riqueza, através de construções imensas, Deus não se move por conta daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos oferecer. É isso que ele está dizendo. A glória é a presença de Deus no meio do povo, e não aquilo que é externo, aquilo que pode ser visível. Mas, meus irmãos, além de falar sobre isso, ele diz que Deus agiria na história de uma maneira definitiva. Ele diz que os reinos seriam abalados, e agora eu volto àquilo que nós pontuamos no início, porque ele diz, dentro em pouco, no versículo 6, dentro em pouco, mas o que ele diz não aconteceu na sua época. Ele que datou tão detalhadamente o seu livro, não aconteceu. De modo que nós esperamos que isso aconteça, meus irmãos, na volta do Senhor, quando as nações serão abaladas,
quando as coisas preciosas de todas as nações serão apresentadas diante do Messias. E, de fato, isso ainda não aconteceu. O versículo 23, agora finaliza o livro dizendo a nós que Zorobabel é uma figura que aponta para o Messias. Veja o versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Claramente, o nascimento da profecia messiânica, claramente apontando para Jesus, que, segundo os evangelhos, quando entrou no templo, uma vez que ele revelava plenamente a glória de Deus, encheu aquela segunda casa da glória de Deus. No seu ministério terreno, na sua primeira vinda, Jesus entrou no templo e disse para os fariseus: eis aqui quem é maior do que o templo. E disse: vocês não estão vendo essa construção? Não ficará pedra sobre pedra. E depois da sua ressurreição, os evangelistas compreenderam, por iluminação do Espírito Santo, que ele se referia ao seu corpo, o verdadeiro templo, que substituiu toda a aliança baseada no templo de Salomão. Aquele templo de Herodes era o segundo templo reformado. Por isso Jesus entrou nele e a glória dele foi muito maior. Mas, meus irmãos, quando o profeta aponta para Zorobabel como a figura do Messias, ele agora fala do nosso futuro e aponta para a volta do Senhor, quando todas as promessas do Senhor se concretizarão e nós teremos o Shalom, a paz completa de Deus, que significa paz, que significa justiça, que significa completude de tudo que nós podemos usufruir, desfrutar na presença de Deus. O que é que isso nos diz, meus irmãos? Muito mais do que uma advertência para administrar financeiramente, de maneira racional, de maneira digna do reino de Deus, as nossas finanças, a construção das nossas casas. Muito mais do que isso. É o chamado da palavra de Deus que diz: a nossa vida não pode apontar para esta terra. O vetor tem que apontar para o céu. É muito mais do que isso. É uma vida inteira movida pelo céu, pela volta de Cristo. Quando tudo mais é relativizado. Então agora, meus irmãos, não é mais uma questão de administração. Se você deve ou não fazer um curso, se você deve ou não comprar um carro, se você deve ou não fazer uma aplicação financeira, se isso é contrário ou não à obra do Senhor. A questão agora é: você vive em função do céu? Você vive em função do eterno? O seu alvo de vida transcende a tudo que você é capaz de fazer, de acumular, de administrar? É essa a questão, meus irmãos. Nós devemos viver em função do eterno, porque o Senhor Jesus voltará e nós desfrutaremos daquilo que não é possível nessa terra. Por isso nós precisamos dar um testemunho. Meus irmãos, nós precisamos viver como loucos nesse mundo. Não tem diálogo, veja bem, não tem diálogo, porque não tem base comum. Porque esse mundo tem como base o próprio homem, a satisfação dos desejos e necessidades do próprio homem, os alvos, os objetivos do próprio homem. Mas a palavra de Deus nos convoca a tomarmos como base o nosso relacionamento com Deus, a começarmos e terminarmos tudo, cada dia, com Deus. Então a base não é comum, por isso não há diálogo. E nós seremos cada vez mais considerados como loucos. Quando dissermos que o nosso casamento será vivido como algo sagrado na presença de Deus, as pessoas vão dizer: você está louco. E o seu prazer? E o seu direito de ser feliz, de usar o seu corpo como você quer? E nós vamos dizer: não, mas o casamento é sagrado. E quando as pessoas disserem assim: não, mas uma mãe tem o direito de interromper a gravidez quando ela entender que não dá conta. E nós devemos priorizar a vida da mãe e não o feto. E nós dizemos assim: mas esse feto é sagrado. Foi Deus que deu a vida, é sagrado. O mundo vai dizer: isso aí é porque você é um fanático. Isso aí é porque você é um louco. Ah, meus irmãos, e quando você ouvir isso, dê glória a Deus.
Quando você ouvir isso, dê glória a Deus. Você não vai fazer isso para afrontar ninguém. Você não vai fazer isso para se colocar numa estatura superior a ninguém. Você vai fazer isso quando lhe perguntarem por que você vive do jeito que você vive. Por que você compra do jeito que você compra? Por que você se relaciona e frequenta os ambientes do jeito que você frequenta? Por que você vive desse jeito? Quando lhe perguntarem, aí você vai dizer, é porque eu vivo em função do dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltará, para que eu apresente a minha vida a Ele. Abraham Heschel, rabino muito conhecido no meio cristão, disse: o homem está propenso a definir-se como alguém que busca o máximo de conforto pelo mínimo de dispêndio de energia. Ele compara o valor com aquilo que avalia. As coisas passam a ter um valor além do que deveriam. E aí ele continua. Ele sente, age e pensa como se o único propósito do universo fosse satisfazer as suas próprias necessidades. Ele sente, age e pensa como se o único propósito do universo fosse satisfazer as suas próprias necessidades. É muito mais profundo. E exige de nós uma decisão. A decisão de corrigir os desvios, de alinhar a nossa vida de acordo com as prioridades do reino de Deus, mas muito mais, de integrar a nossa vida em função dos propósitos eternos de Deus. Não é fazer ou deixar de fazer apenas, é fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus, então, nos consola com essa esperança, mas também nos confronta. Devemos nos avaliar. E podemos fazer isso, pelo menos 3 perguntas. Diante da palavra de Deus, o que você precisa parar de fazer? O que você precisa parar de fazer? Talvez seja o começo. Segunda pergunta, diante da palavra de Deus, lida e exposta, o que você precisa recomeçar a fazer? O que você parou, você deixou para trás. O que você precisa recomeçar? E a terceira pergunta é, o que você pode começar a fazer, que você ainda não fez na sua vida? Responda essas perguntas ao Espírito Santo, que fala ao seu coração nesta manhã, e que a resposta seja para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, agradecendo pela sua palavra, mas também intercedendo e agradecendo a aqueles que participam conosco, mais de 35 aparelhos conectados conosco nessa transmissão. Agradecemos a Deus e a todos que participam conosco. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, nós somos abalados, somos despertados, encorajados. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos mostre aquilo que precisa mudar, mas sobretudo que o Senhor nos dê visão espiritual, para que na tomada de decisão o resultado seja sempre para a Tua glória e não para a nossa satisfação pessoal. Abençoa-nos, ó Deus, mais esta vez, com poder para obedecermos ao Senhor, que assim oramos em nome de Jesus.